Eu não vou te ensinar a investir nesse vídeo, mas espera, não vai embora. O que você vai ver aqui é a explicação de algo que ninguém teve a paciência e a didática de te explicar. O básico do básico que você diz que sabe, mas tem vergonha de dizer que não sabe. Então, senta para essa aula de economia para quem não entende de economia. Eu sou a Gabi Bride e aqui no canal tem muitas dicas de organização financeira pessoal. Se inscreve para saber sempre que tiver vídeo novo e aproveita para ativar as notificações. Eu não sei se você sabe, mas eu sou jornalista e a minha pós-graduação é em economia financeira. Eu trabalhei um tempo como repórter em São Paulo, cobrindo o mercado financeiro. Então eu me sinto bastante confortável para trazer aqui algumas questões do nosso cenário econômico de uma forma mais didática, porque eu acho fundamental que antes de você ir ler sobre renda fixa, renda variável e a sopa de letrinhas de investimentos, que você saiba como que essa roda gira. Ainda que você não vá se aprofundar, que você vá delegar essa função para um assessor de investimentos, você precisa entender o jogo. Se você mora no planeta Terra, você já ouviu falar de inflação. E eu digo isso com toda a convicção porque a gente está passando por um processo inflacionário mundial. Mas vamos lá. A inflação nada mais é do que o aumento dos preços de produtos e de serviços. Se os preços caem, a gente chama de deflação. E para monitorar o preço de produtos e de serviços, o IBGE tem uma série de indicadores. O mais famoso dele é o IPCA e ele é usado como indicador oficial da inflação no Brasil. Então, muita gente usa como sinônimo, mas inflação é o fenômeno e IPCA é o indicador que mede esse fenômeno, entendeu? Então, o IPCA tem uma cesta de produtos, uma lista de itens e de serviços que ele acompanha. Ali entram alimentos, transportes, aluguel, energia elétrica, saúde, gastos pessoais. E a variação de preços é absolutamente normal numa economia, né? A gente está sujeito a uma infinidade de variáveis, inclusive que a gente não controla, tipo o clima. Então, se tem uma seca e perde uma parte da produção de milho, por exemplo, o milho vai ficar mais caro, porque há menos disponibilidade no mercado. E tudo bem, quando a produção normaliza, a tendência é normalizar o preço também. O que preocupa é uma alta generalizada e persistente, que é o que a gente tem observado aqui no Brasil. Mensalmente, o IBGE divulga o IPCA do mês... Volta um pouquinho para mim. Mensalmente. Pode voltar mais um pouquinho. Aí. Mensalmente, o IBGE divulga o IPCA do mês anterior e com isso a gente consegue acompanhar a velocidade dessa variação de preços. Existe uma meta estipulada pelo Banco Central de quanto seria uma inflação saudável, que para o ano passado, por exemplo, foi de 3,5%, com uma aceitabilidade aí de 1,5% para mais ou para menos, ou seja, variando entre 2% e 5%. Poxa, Gabi, qual que é o problema de inflação abaixo disso? Significa que as pessoas não estão consumindo, que pode ter impacto na atividade econômica do país. Isso não é bom. Inflação muito alta pode ser por uma série de fatores ou uma combinação de vários fatores, mas também não é nada bom, porque reduz o poder de compra das famílias. E é aí que eu quero chegar. Eu vou voltar no tempo para 2021. A meta de inflação era de 3,75% e a gente teve um IPCA um pouco maior de 10%. Significa que se 1 quilo de carne custava R$30 em um ano, passou a custar R$33. Imagina o impacto disso numa compra de mês. Isso não seria um problema se você tivesse recebido um aumento de 10% no mesmo ano. Mas foi isso que aconteceu? Para 99,9% dos brasileiros não foi isso que aconteceu. Então, você perdeu o poder de compra. O seu dinheiro passou a comprar menos do que você costumava comprar, já que tudo ficou mais caro. O principal efeito da inflação é justamente de fazer o seu dinheiro perder valor. De uma forma bastante simplista, e eu digo isso porque tem várias outras considerações envolvidas, a lógica é a seguinte: se uma pessoa ganhava um salário mínimo, que hoje é de R$ 1.320, vou de novo daqui. Se uma pessoa ganhava um salário mínimo, que hoje é de R$ 1.320, e em um ano houve uma inflação de 10%, é praticamente dizer que o salário agora é de R$ 1.188. Fez sentido? A inflação abocanha a renda. Pois bem, o que a gente faz diante desse cenário? Um dos remédios para conter essa alta generalizada dos preços é frear o consumo, fazer com que as pessoas comprem menos e aí com isso tentar segurar esse aumento generalizado dos preços. A nossa autoridade monetária, que é o big boss do nosso dinheiro, é o Banco Central.
E o Comitê de Política Monetária é quem tem o poder de regular uma coisa que costuma ser um remédio muito usado contra a inflação, que é mexer na taxa Selic. Você já ouviu falar dela, né? A taxa Selic, eu costumo dizer que ela é a dipirona da inflação. Costuma ser a primeira coisa que mexem para tentar resolver. Tipo quando você tá com uma dor de cabeça chata, persistente, você fala, pô, para eu resolver esse negócio eu preciso tomar uma dipirona? Então, mas o que é a tal da taxa Selic? Ela é o que a gente chama de taxa básica de juros da nossa economia, porque tudo que é regulado através de juros, empréstimos, financiamentos, rendimentos de renda fixa, que você já deve ter ouvido falar, tem a taxa Selic como parâmetro. Então acompanha a minha linha de raciocínio. Se eu não quero que as pessoas continuem consumindo, se eu quero que elas deem uma segurada nesse consumo, eu subo a taxa Selic, porque com isso os empréstimos, os financiamentos vão ficar mais caros. E aí você que estava pensando em comprar um carro financiado, ao ver que a taxa de juros está mais alta, vai desistir de comprar. Você que queria comprar uma máquina de lavar no carnê da loja e ver quanto que ficaria o parcelamento, que é muito maior, deixa para depois essa compra. Você que percebe que o juro do rotativo do teu cartão de crédito vai ficar mais caro, também vai pensar duas vezes. Você que percebe que o juro do rotativo do cartão de crédito vai ficar mais caro, também vai pensar duas vezes antes de fazer umas comprinhas sem a necessidade, porque aí vai ficar pesado. E nessa desistência de consumo, nesse deixa para depois das compras, o ritmo da escalada dos preços deveria diminuir. E eu digo deveria porque economia não é uma ciência exata de eu faço isso e automaticamente acontece aquilo. Tem várias outras variáveis envolvidas. Assim como a dipirona pode não funcionar dependendo do motivo da tua dor de cabeça, costuma resolver. É o mais comum, mas não necessariamente vai resolver. E eu preciso te trazer outros dois lados da taxa Selic. Um é bom e o outro é ruim. Eu vou começar pela notícia ruim. A taxa Selic alta demais não freia só o consumo, ela freia toda a atividade econômica como um todo. Pode frear o país. E por quê? Porque pensa só, você desistiu de comprar um carro, por exemplo, porque o financiamento ficaria alto demais. Pensa agora no dono da padaria, que ia comprar uns fornos melhores para a padaria dele e com isso a produtividade na cozinha ia aumentar e por fim ele ia conseguir dar um aumento para os funcionários. Ele não vai comprar o forno, porque o empréstimo está caro demais. A taxa Selic desestimula esse tipo de investimento. Então, sem investimento, a empresa não vai crescer e ele não vai dar aumento para os funcionários. Só que replica isso para todo o setor econômico. Entendeu o que eu estou falando? Agora eu vou dar notícia boa, que acaba sendo boa meio egoísta, que é meio, dane-se tudo isso, eu vou olhar para o meu bolso. Uma forma de investimento é emprestar dinheiro para o país. E a União faz isso emitindo títulos, um papelzinho para te dizer, olha fulano, tu tá me emprestando R$1.000, eu vou te devolver esse dinheiro com juros daqui tanto tempo. Tô falando de uma forma bem simplista, tá gente? Esses juros também tem como base a taxa Selic. Se você tem um pouquinho mais de conhecimento de investimentos ou acompanha o noticiário, deve ter ouvido falar também em CDI, que é uma outra forma de mensurar o rendimento de alguns títulos, mas eles andam juntos ali com a taxa Selic. Logo, o que eu quero que você entenda é o seguinte, se a taxa Selic aumenta, quem está emprestando dinheiro para o governo e outras modalidades de investimento de renda fixa tem um rendimento maior. Vou reformular. Tem gente ganhando dinheiro com isso? Isso não é ruim, é maravilhoso. Existem três tipos de pessoas. As que pegam dinheiro emprestado, as que lucram emprestando dinheiro e as que não fazem nada. E qual delas você quer ser? Eu acho que eu me delonguei demais nesse vídeo, mas eu realmente precisava trazer esses conceitos aqui, porque parte do processo de organização financeira é entender o mundo que você vive. Você tem que ser capaz de acompanhar o noticiário para entender e tomar as suas decisões financeiras de uma forma mais assertiva. Combinado? Dá um pulo no meu Instagram, @Gabi_Bridge. Se você ainda não viu, nesse vídeo aqui eu te conto como foi meu processo de organização financeira. Olha só. Até mais!